Meus pais me abandonaram e me deram para meus avós por 16 anos. Agora eles querem que eu reconcilie e volte para eles, porque eles vão ter um novo bebê. Eu disse a eles que eram os piores pais do mundo. Oi, esta é a minha primeira vez postando. Eu nasci quando meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 17. As duas famílias decidiram que seria melhor para mim se meus avós maternos efetivamente me criassem e meus pais biológicos pudessem viver suas vidas. Isso não quer dizer que eu não soubesse quem eram meus verdadeiros pais. Não é uma daquelas situações como nos filmes, onde a mãe finge que o filho da filha é seu próprio filho. Eu e todos sabíamos quem eram meus progenitores. Meu pai se mudou quando tinha 18 anos, mas minha mãe permaneceu na casa dos meus avós até os 23 anos, e eu tinha cerca de 7 anos na época. Mas isso não significa que éramos próximos. Ela sempre me tratou mais como um irmãozinho irritante do que como um filho. Ela não gostava de passar tempo comigo, nunca compareceu a nenhuma das atividades escolares, mostrou interesse no meu desempenho acadêmico ou me levou para fazer qualquer atividade divertida. Sempre que eu falava sobre o meu dia, ela revirava os olhos ou mudava de assunto para me calar. Quando ela se mudou, eu mal a via. Ela só vinha às reuniões familiares, dava um oi desajeitado e nem sequer olhava para mim. Isso doía, mesmo que naquele ponto eu já considerasse meus avós mais como meus pais do que ela. Meu pai ainda morava longe, eles não estavam mais juntos, mas ele vinha uma ou duas vezes por ano visitar a própria família nas festas de fim de ano e sempre fazia questão de me visitar e me levar para fazer alguma atividade divertida, como ir ao cinema ou ao meu restaurante favorito, coisas assim. Mas, para mim, ele era mais um homem estranho do que um pai, porque, quando eu comparava ele com os pais dos meus amigos que os buscavam na escola todos os dias, iam aos jogos deles e brincavam com eles nos fins de semana, eu não entendia por que esse homem que eu via talvez 2 vezes por ano deveria ser o mesmo. Enfim, avançando para um ano atrás, meu pai se mudou de volta para a mesma cidade onde moramos. Ele tentou sair comigo com mais frequência, mas eu não estava muito interessado, embora às vezes eu aceitasse. Eu não o odeio, só não o conheço. Eu até tinha um quarto no apartamento dele, o que é legal porque ele mora no centro da cidade. Sem que ninguém soubesse, meus pais começaram a sair juntos e alguns meses depois, anunciaram que estavam namorando. Foi um choque. Eles me pediram para me mudar com eles para o apartamento do meu pai, o que eu recusei, mas eles argumentaram que finalmente poderíamos ser uma família. Eu estava prestes a começar uma discussão com eles quando minha avó simplesmente disse que mudar de distrito escolar seria muito inconveniente e eu poderia perder todos os meus amigos, e a situação se resolveu por si só. No entanto, meus pais não desistiram da ideia. Meus pais pediram para eu passar mais tempo com eles, e isso foi particularmente frustrante porque, embora eu nunca tenha tido nenhum tipo de tensão específica com meu pai, eu definitivamente tenho com minha mãe. Eu não gosto de estar perto dela, e ela me tratou mal a vida toda. Sinto que agora ela só está tentando salvar as aparências porque sabe que meu pai me quer por perto. Agora, o problema. Na semana passada, os dois vieram à casa dos meus avós e anunciaram que iam comprar uma casa nas proximidades do bairro para que eu pudesse finalmente me mudar com eles. Eu imediatamente disse não e, quando eles disseram que mudar de escola não seria mais um problema, me vi encurralado e disse que isso nunca foi o problema, que simplesmente não os vejo como meus pais e não quero morar com eles. Foi então que eles soltaram a bomba. Não só queriam que eu me mudasse com eles para que pudéssemos ser uma família, mas minha mãe estava grávida, então seríamos uma família maior. Fiquei chocado e perdi a cabeça com eles. Disse que eles eram os piores pais do mundo, que me abandonaram por 16 anos e agora iam trazer outro filho ao mundo para fazer o mesmo com ele. Eles nunca se desculparam por me tratar como lixo e como um erro que cometeram, me fazendo sentir que eu não deveria existir e me jogando como responsabilidade de outras pessoas. Só agora que sentem que se importam, querem ser minha família. Minha mãe gritou de volta, dizendo que eu era um mimado e que ela não ia cometer os mesmos erros 2 vezes ao criar o segundo bebê. Eu disse a ela que ela nunca me criou para começar, e meu pai disse que eles eram jovens e estavam tentando fazer o melhor que podiam. Bem, adivinhe só, o melhor que vocês podiam fazer foi muito ruim. Saí correndo e fui chorar. Tenho estado muito deprimido na última semana. Ambos ligaram e mandaram mensagens desde então, mas eu os ignorei. Meus avós concordam comigo que eu não deveria me mudar e que meus pais não deveriam esperar que eu seja todo amoroso e perdoe depois de como me trataram. No entanto, eles acreditam que meus pais estão começando um novo capítulo em suas vidas agora que são mais maduros e estáveis, o que, imagino, me deixa para trás. Também tive tempo para pensar que tenho a mesma idade que minha mãe tinha quando me teve, e que grande responsabilidade isso deve ter sido. No entanto, ainda não consigo perdoá-los. Sobre a forma como reagi à notícia, edição, obrigado a todos pelo veredicto de que não sou o errado. Eu me sinto melhor e isso clareou um pouco minha mente. Também quero agradecer enormemente a todos que comentaram sobre como meus avós são incríveis. Estou planejando mostrar esta postagem a eles para que possam ver como todos percebem o quão maravilhosas e gentis são as pessoas que eles são e que eles merecem todo o amor e apreço que eu possa dar a eles e mais. Também cheguei à conclusão de que tenho muitos ressentimentos e perguntas não respondidas, bem como preocupações sobre o futuro que preciso resolver principalmente com meu pai. Ele precisa saber como eu cresci e por que ele me abandonou. Também sinto que preciso alertá-lo sobre minha mãe, porque
estou preocupado com a possibilidade de meu irmão ser abandonado e maltratado como eu fui. Então, estou preparando uma lista de pontos e perguntas que quero abordar com ele, e vamos nos encontrar amanhã ou depois para confrontá-lo com tudo isso, na esperança de obter algum tipo de fechamento ou resolução. Atualização: 3 dias depois. Olá a todos. Obrigado por todas as respostas. Realmente ajudou muito. Tem sido alguns dias emocionantes e muitas coisas aconteceram. Minha mente está um pouco dispersa, mas senti que devia a todos uma atualização e estou tentando ser o mais claro possível para aqueles de vocês. Para quem não leu minha postagem original, o resumo é basicamente que meus pais, quando tinham 16 e 17 anos, tiveram-me muito jovens. Eles se separaram e me deixaram para ser criado pelos meus avós maternos. Minha mãe estava por perto, mas não se importava comigo, enquanto meu pai foi embora e tivemos um contato muito esporádico, mas positivo. Agora ele voltou, eles estão juntos novamente, estão esperando um novo bebê e querem que eu volte para a vida deles. Eu recusei e disse que eles são horríveis e não deveriam ter filhos, o que nos leva à postagem original. Primeiro de tudo, compartilhei minha postagem com meus avós e eles ficaram muito surpresos. Eles ficaram muito felizes ao ver quantas pessoas comentaram sobre o quanto eles são incríveis. Eu também aproveitei a oportunidade para dizer a eles o quanto os amo e o quanto aprecio tudo que eles fizeram por mim. Eles são meus verdadeiros pais e nada vai mudar isso. Houve algumas lágrimas e eles me disseram que me amam e o quanto estão orgulhosos de mim. Eles nunca se consideraram como fazendo algo especial ou digno de tanta apreciação, estavam apenas cuidando da família, mas eles são os melhores. Depois disso, comecei a tentar organizar meus pensamentos e arranjar uma reunião com meu pai para discutir as coisas que me incomodavam. Por que ele me abandonou? Por que ele achava que podia simplesmente reaparecer na minha vida assim? Eu não ia me mudar com eles e que não os considerava meus pais porque nunca agiram como tal, etc. Nós nos encontramos em um parque, e ele foi me abraçar, mas eu me afastei. Ele parecia magoado e apenas se desculpou pelo que aconteceu no outro dia e começou a falar sobre como poderíamos tentar fazer a transição para morar juntos em meio período, respeitando meus limites. Eu fiquei em branco, não esperava que ele falasse assim, então peguei meu telefone e mostrei a ele a postagem que fiz no outro dia. Ele começou a ler em silêncio. Depois de um tempo, leu tudo e algumas respostas, e apenas me perguntou se aquilo era verdade. Eu disse que sim, e ele perguntou se eu tinha perguntas que ele responderia honestamente. Perguntei o que aconteceu quando eu nasci e ele me contou que, quando minha mãe engravidou, todas as opções foram consideradas: aborto, adoção, casamento, meus avós cuidarem de mim, apenas um dos meus pais me assumindo. Minha mãe estava morrendo de medo da adoção porque algum grupo religioso tinha contado a eles uma história de horror sobre bebês mortos e mães sendo assassinas ou algo assim. Então, ela queria me dar para adoção, mas meu pai recusou. Ele não suportava a ideia de ter seu filho em algum lugar e nunca vê-lo novamente, então propôs me assumir como o único responsável e abandonar seus planos de faculdade para ficar na nossa cidade. Mas seus pais não gostaram desse plano e o pressionaram a ir para a faculdade para que ele pudesse me sustentar economicamente. Eles se ofereceram para cuidar de mim, mas eram significativamente mais velhos que meus avós maternos. Minha mãe era filha única e, na época, meus avós maternos tinham apenas 40 anos, enquanto meu pai tinha 5 irmãos mais velhos e seus pais já estavam na casa dos 60 anos. E como cuidar de mim também significava cuidar da minha mãe por um tempo, meus avós maternos decidiram que a melhor decisão era eles me criarem. Logo após eu nascer, minha mãe teve depressão pós-parto, e os médicos aconselharam a não nos separar completamente dela para não prejudicar ainda mais nosso relacionamento. Meus avós queriam que ela eventualmente me amasse como um filho. Uma coisa a notar sobre meu pai, que não mencionei na minha postagem original, é que mesmo quando ele estava na faculdade, ele trabalhava meio período para pagar a pensão alimentícia. E uma vez que começou a trabalhar em um escritório de advocacia, ele começou a enviar mais dinheiro para meus avós e criou um fundo para minha faculdade, o que foi uma novidade para mim. Meus avós não sabem sobre isso, mas minha mãe sabe, então não sei o que fazer com essa informação. Meu pai pensava em mim o tempo todo que passou fora e acreditava que me havia deixado com uma família feliz e que estava trabalhando para me dar uma vida melhor, mas eu acompanhei sua vida através das redes sociais. Ele ia a festas, férias, tinha namoradas e fazia muitas coisas divertidas, e mal tinha qualquer contato comigo. Perguntei a ele por que não fez mais esforço para fazer parte da minha vida. Entendo se ele precisava estudar em outra cidade e trabalhar lá, mas não é nenhum esforço ligar ou mandar mensagens. Vir uma vez por ano não é suficiente. Ele parecia envergonhado e se desculpou comigo. Segui o conselho que vi em muitos comentários aqui: perdoar, mas não esquecer, e que talvez possamos construir um relacionamento daqui para frente, mas que sempre será marcado por suas ações no passado. Se ele não foi meu pai por 16 anos, não pode começar agora. Ele pareceu triste, mas aceitou minhas condições. Então falei sobre minhas preocupações em relação à minha mãe. Contei a ele como ela me tratou mal quando eu era criança, que não achava que ela seria uma boa mãe para meu irmãozinho e que queria cortar contato com ela. Ele disse que, depois que foi para a faculdade e eles terminaram, ele ligava para ela de vez em quando para saber das coisas, mas isso logo acabou. Quando ele voltou, ela explicou a ele que tínhamos um ótimo vínculo e que, mesmo não nos vendo diariamente, era porque eu estava naquela fase adolescente, e que ela adorava passar tempo comigo e tinha sido uma mãe muito presente. Eu disse a ele que tudo isso era mentira e
que ela nunca se importou comigo. Ele obviamente leu as coisas da minha postagem, mas eu também contei outras coisas, como quando ela pedia dinheiro aos meus avós para cuidar de mim ou quando ela me chamava de chato ou nojento na minha cara quando ainda morávamos juntos, e que isso me afetou profundamente. Ele ficou muito sério e disse que iria falar com ela, mas que realmente não permitiria que uma criança fosse tratada daquela maneira e que lamentava ter deixado isso acontecer comigo. Por fim, ele disse que eu teria um quarto na casa dele, mas que entendia perfeitamente que eu nunca moraria lá. Ele estava bastante emocionado neste ponto e ficou engasgado ao me perguntar se, mesmo que eu não o considerasse meu pai, eu consideraria o bebê dele meu irmão. Eu disse que claro, que planejava ser uma parte muito ativa na vida dele se pudesse. Ele começou a chorar e perguntou se podia me abraçar, e desta vez eu concordei. Estou feliz com a resolução da nossa conversa e realmente acredito que ele será um bom pai para meu irmãozinho. Mais uma vez, obrigado a todos que comentaram e se interessaram pela minha história. Não sei se vou atualizar novamente. Asterisco, asterisco, comentários relevantes, asterisco, asterisco. Op sobre os avós que o criaram. Foi difícil para eles, e garanto, a cada oportunidade, eles repreenderam minha mãe pelo tratamento que ela me deu e tomaram medidas sobre isso, até forçando-a a ir para a terapia. Eles deixaram bem claro para mim, explicitamente, que eu era como um filho para eles e que não escolheriam a filha deles ao invés de mim, especialmente depois de verem como ela me tratou. Mas é difícil para eles porque a amam. Op sobre sua mãe. Não ouvimos falar dela desde que falei com meu pai. Meus avós estão um pouco preocupados. Lembre-se de que ela também é filha deles e não podemos queimar todas as pontes. Se ela fizer algo louco, eu atualizo. A atualização. Muitos de vocês me alertaram sobre a possibilidade de problemas quando minha mãe biológica conversasse com meu pai. E hoje foi exatamente o que aconteceu. Meu pai me enviou uma mensagem cedo de manhã me avisando que ia confrontar minha mãe e que não queria que nada respingasse em mim. Ele me assegurou que acreditava completamente em mim. E eu me preparei, pois esperava que ela me ligasse me xingando ou algo assim. Eu realmente não me importo com o que ela pensa, mas esses últimos dias têm sido emocionalmente desgastantes. E eu não tinha certeza se estava pronto para outra confrontação intensa. Usar o Reddit para desabafar tem sido útil. No entanto, depois de algumas horas, minha mãe entrou em nossa casa gritando como uma louca e me chamando de todos os nomes possíveis, dizendo que eu tinha arruinado o relacionamento dela e perguntando por que eu tinha falado sobre assuntos privados que não dizem respeito a ninguém. Eu disse que minha infância me importava e ao meu pai, que também será o pai do bebê dela, e que as ações dela arruinaram o relacionamento deles. Ela me chamou de idiota egoísta e disse que eu era o maior erro que ela já cometeu na vida. Eu não sabia que ela ainda podia me machucar, mas isso foi um golpe baixo, e eu disse que faria qualquer coisa para tirar o bebê dela porque ela era um monstro de mãe. Estávamos gritando a essa altura, e meus avós, que estavam no quintal, devem ter nos ouvido. Eles entraram na sala, nos separaram e ouviram parte da briga. Eu estava lutando contra as lágrimas, e minha avó me levou para o meu quarto enquanto meu avô gritava com minha mãe, perguntando como ela ousava falar comigo daquela maneira. Minha avó me acalmou um pouco e depois foi confrontar minha mãe com meu avô. Eu ouvi pela porta enquanto eles davam uma bronca na minha mãe, confrontando-a por me dizer aquelas coisas, por me tratar como lixo a vida toda e por mentir para meu pai. Disseram o quanto estavam desapontados com ela por sempre me tratar com desprezo e quantas desculpas fizeram por ela, pensando que era uma criança tentando criar uma criança, mas agora ela era adulta e seu comportamento continuava o mesmo. Eles disseram que estavam no caminho de deserdá-la. Minha mãe estava gritando sobre como tinha sido difícil para ela e o quanto ela sofria, mas meus avós não estavam aceitando isso. Eles me criaram e permitiram que ela tivesse a vida que queria e tomasse todas as decisões que quisesse sem repercussões. Eu até ouvi eles dizerem que, se houvesse uma batalha de custódia pelo bebê, eles ficariam do lado do pai, a menos que ela mudasse radicalmente todo o seu comportamento. Eles saíram por um tempo, então não sei o que foi dito, mas eventualmente eles entraram no meu quarto, e meus avós estavam extremamente sérios, e minha mãe estava vermelha e chorando e pediu desculpas a mim entre dentes cerrados. Eu não respondi, mas meus avós disseram, em nome dela, que ela ia começar a terapia imediatamente e que não era mais bem-vinda na casa. Liguei para meu pai depois do tumulto, e ele estava furioso. Ele falou com minha mãe antes de ir para uma reunião de trabalho ou algo assim e a confrontou sobre tudo. Aparentemente, foi desagradável, mas ele estava disposto a trabalhar no relacionamento pelo bem do bebê, com a condição de que minha mãe também trabalhasse para melhorar o relacionamento comigo, para que, sempre que eu os visitasse, eu não me sentisse desconfortável. Depois que ele saiu, ele fez prometer que não entraria em contato comigo até que eles conversassem novamente. Mas essa é a minha mãe para vocês. Pedi ao meu pai que pensasse no que é melhor para ele e para o bebê e que não guardasse rancor da minha mãe se ele não quisesse. Também, uma coisa que surgiu muito nos comentários das minhas postagens anteriores é que meus progenitores só querem que eu seja um babá e que eu deveria me afastar deles e do meu bebê para o meu próprio bem. Mas quero fazer um ponto sobre isso. Não posso dizer nada sobre as intenções deles. Não sei nada sobre isso, mas estou realmente muito animado para ter um irmão. Crescendo, eu tinha uma família muito pequena, eram apenas meus avós e eu. Do lado do meu pai, eu tinha uma família enorme, com tios, tias e primos, mas sempre que eu ia lá, me sentia deslocado. Eles tentavam me incluir e me convidavam para Páscoa, Natal, churrascos e coisas assim, mas eu realmente não os conhecia, e embora
embora fossem gentis, eu sempre sentia que tinha um grande letreiro na minha cabeça que dizia: aquele garoto estranho. Mal posso esperar para ter um irmão, amá-lo, estar sempre presente para ele e mostrar a ele o que é uma família. Quero ser aquela pessoa em quem ele sempre pode confiar e quero sentir esse vínculo com alguém. Então, mesmo que eu tenha minhas reservas sobre meus pais, e eu tenho muitas, não quero deixar de ser um irmão mais velho. Espero que esta seja a última atualização e que não haja mais dramas familiares no futuro. Obrigado a todos por toda a ajuda. Ter este site para desabafar minhas frustrações e ter uma comunidade que me apoia e me dá feedback tem sido incrível. E vocês realmente me ajudaram muito a lidar com tudo isso. Então, realmente, muito obrigado. Atualização final. Oi a todos. Postei há alguns meses sobre minha situação e acabei de ver que alguém colocou minha história no TikTok. Então voltei a este perfil e vi que ainda tinha algumas notificações pedindo uma atualização. Então aqui está. Bem, antes de tudo, meus avós continuam incríveis. Eu não me mudei, nem pretendo, e passamos o Natal juntos. Foi tudo ótimo. Meu pai e eu nos aproximamos mais e estamos em um lugar melhor. Ele está pagando pela minha terapia, e fizemos algumas sessões juntos. Estamos em um lugar muito melhor. Ele se sente arrependido por ter perdido meus anos de infância, mas entende que não pode recuperá-los. Em vez de forçar um relacionamento comigo, ele está me dando espaço para construir o relacionamento que eu quiser com ele, o que tira a pressão de mim. Nós meio que nos aproximamos por causa da minha irmãzinha. Descobrimos que vai ser uma menina, e eu o ajudei a pintar o quarto do bebê e montar os móveis, o que gostei muito de fazer. Ele e minha mãe estão em uma situação um pouco estranha. Eles vivem juntos, mas não estão juntos. Meu pai está extremamente zangado com tudo que ela fez e disse para mim quando eu era pequeno e com o que relatei na minha postagem anterior, e ele está receoso sobre que tipo de pessoa ela realmente será com minha irmãzinha. Eles estão fazendo terapia de casal e terapia individual, e embora eu a veja passando por lá, pois às vezes vou à casa do meu pai, ela é apenas minimamente educada comigo, e posso perceber que ela sente que eu estraguei a oportunidade dela de brincar de casinha com seu segundo bebê. Tento não prestar atenção nela, mas a única coisa que me preocupa é se ela eventualmente vai envenenar a mente da minha irmãzinha contra mim ou sujeitá-la a um tratamento semelhante ao que ela me deu, porque ela também vai nascer em meio a toda essa tensão. A parte boa é que todo mundo está aparecendo para apoiar minha irmãzinha, e isso significa que também me conectei muito mais com o lado da família do meu pai. Eles sempre foram gentis comigo, mas eu sempre me senti estranho perto deles. Mas agora que as coisas com meu pai estão se estabilizando de uma maneira mais confortável, sinto que pertenço mais à família dele e posso passar mais tempo com meus primos, tios e tias. Desculpe se não é uma grande atualização, mas é assim que as coisas estão no momento.